Olha só, Porto Alegre, o podcast que é daqui. Estamos entrando no ar, eu, Cássia Zanon e o meu querido amigo Ivan Matos. Jornalistas que adoram conversar, debater e polemizar, com convidados muito especiais. Sempre em torno das histórias que envolvem e traduzem a nossa Porto Alegre, no ano do seu aniversário de 250 anos. Neste 10º episódio, o nosso convidado é um mestre do jornalismo, o mais prestigiado e celebrado cronista social do Rio Grande do Sul, um profissional que o nome já significa requinte, informação qualificada e conhecimento de cultura, comportamento, sociedade, meio empresarial e mundanidades, no seu melhor sentido. Está no ar Olha Só Porto Alegre, recebendo o jornalista, colunista social e leiloeiro Paulo Raimundo Gasparotto, um mestre referencial para muitos jornalistas gaúchos e um nome dos mais respeitados no Brasil dentro do colunismo social. Paulo, muito obrigado por estar aqui, é um prazer, tu sabe, sempre conversar contigo, sempre aprender contigo, porque eu sempre digo que tu és um mestre para todos nós. Mas eu queria que tu já começasse falando como que nasce esse teu olhar diferenciado para tantas coisas que tu abordasse durante toda a tua vida profissional. Sociedade, costumes, a forma que as pessoas se comportavam, comportamentos, a cultura, a evolução da sociedade. Como é que nasce esse teu olhar para tanta coisa? Eu sempre fui muito curioso e fui muito estimulado. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Eu aprendi a ler e a rezar com 4 anos de idade. Eu sempre gostei muito de ler. Eu adoro ler. Eu acho que a leitura é o último prazer que o homem deixa. O Brilhar Savarin dizia que o último prazer é a mesa. Não é. O último prazer é a leitura. E a leitura é um fascínio. Eu sempre dou como exemplo o seguinte: eu tenho sono intermitente. Se eu telefonar para uma pessoa às 4 horas da manhã e conversar, a pessoa primeiro vai receber mal o telefone. E aí me dá sono, eu bato o telefone. E o livro não. O livro eu abro onde eu quero, quando eu quero, da melhor maneira possível. Então o livro é o melhor amigo que a gente pode ter. E sempre fui muito curioso. Sempre gostei de coisas bonitas, e arte, e mulheres bonitas. Eu era fascinado por algumas mulheres desde garoto, né? E me aproximava delas. A Gilda Marinho, por exemplo, eu propus amizade a ela numa matinê da ópera Rigoletto, que ela se chama Gilda, porque ela chamava Gilda por causa da ópera Rigoletto. E aí ela me disse: não, mas nós já nos conhecemos, teu pai é muito amigo do meu irmão. O irmão dela era aquele advogado militar que depois foi senador e foi chefe de gabinete do presidente Eurico Gaspar Dutra. Que idade tu tinha quando conhecesse a Gilda? 12 anos de idade. 12? E tu já tinha essa ideia de quem era ela? Eu ficava encantado vendo ela passar na Rua da Praia. Naquela época tudo acontecia na Rua da Praia. E ainda por cima ela tinha um cachorro extremamente exótico. Era um poodle, com corte americano. Então era um negócio maravilhoso, assim. E eu ficava encantado, né? Então aí ficamos amigos, fomos amigos a vida inteira. E tu falaste fora do ar numa outra mulher que foi muito marcante para ti. Sim, essa foi colega da minha mãe. A minha mãe estudou na escola de artes e era uma moça chamada Célia Aquino, e depois de casada ficou Célia Aquino Porto. Ela era filha de médico e irmã de um médico. Ela era uma mulher muito bonita, foi Miss Porto Alegre, e era linda e muito assim, tinha um caminhar deslumbrante e tinha atitudes assim muito arrojadas? Arrojadas não, ela não era propriamente arrojada, ela era uma mulher muito inteligente, tinha resposta. Elegante, digamos quando assim. Quando ela foi Miss, perguntaram para ela: qual é o livro que a senhora gosta de ler? Ela disse: para que isso? Para amanhã todo mundo saber qual é o livro que a Miss Porto Alegre lê? Isso não tem sentido. Quer dizer, a Célia era assim. Era uma mulher de posição firme. De posição firme. Personalidade forte. E assim sucederam várias mulheres. E as minhas mestras, por exemplo, eu nunca esqueci a moça que me alfabetizou, nunca esqueci as professoras do Júlio de Castilho, do Colégio Emílio Maier. Eu normalmente me tornava amigo delas. Enfim. E como é que se deu a tua entrada no colonismo social? Isso aí foi graças ao Tasso de Castro. Tasso de Castro era de Passo Fundo,
se dividiu entre Rio de Janeiro e Porto Alegre, e quando ele trabalhou na Zero Hora, ele me convidou para ser assessor dele na edição do Caderno de Variedades. E uma das coisas que eu fazia, quando ele não estava, que ele saía muito, ele era muito incrível. Saía, muito Tarso de Castro. O Tarso de Castro. Sim, ele era muito Tarso de Castro. Muito Tarso de Castro, exatamente isso. Era uma pessoa imprevisível. Então, eu era editor, por exemplo, de fotografias, fazia coisas, e também escrevia uma coluna que era a respeito de antiguidades e galerias de arte, enfim. E depois aí fui chamado de substituir lá a coluna social em 1966, 67. E aí fiquei na Zero Hora, entre idas e vindas, 37 anos. E também trabalhei no Correio do Povo, que é uma grata lembrança. O Correio do Povo não tinha coluna social, mas me deram no Correio. Tinha na Folha da Tarde, mas eu tinha na Folha da Tarde e depois passei a ter uma página dominical no Correio, que era uma coisa inédita, porque o fundador do Correio, o Francisco Caldas, não gostava de colunismo social, nunca teve. E era uma maneira de ser. Sim. Mas sempre me dei muito bem com o Dr. Breno, com a redação inteira. Eram, na época, os marajás do jornalismo gaúcho, junto com a Zero Hora. Né? E quais são... Desculpa, Ivan. Tá, tu sempre me atrapalhando. Vi que tu ia fazer uma pergunta. Quais são as diferenças mais marcantes de quando tu começaste no colunismo social pro que é feito hoje? Não, eu repito muito isso, se tornou um chavão. Numa entrevista me perguntaram, a coluna social terminou? Eu disse, não. Ela se popularizou, porque todo mundo tem coluna social hoje em dia. O Instagram é uma coluna social, e sem crítica, né? Então aí a pessoa bota o que quer. E na época que eu era colunista, não. A revisão passava pelo editor e muitas vezes pelo dono do jornal. Tinha coisas que só saíam se o dono do jornal aprovasse, né? E hoje em dia, não. No Instagram a gente bota o que quer. É sem censura, sem filtro, né, Paulo? Sem filtro, Paulo, eu costumo dizer, assim, tu já sabes disso, que tu eras o homem certo, na hora certa e no lugar certo. Por que eu digo isso? Porque tu pegasse uma época áurea, digamos assim, e tu ajudasse a criar esse novo colunismo social. Porque eu me lembro que tu abordava temas do proprietário de terras que vinha para Porto Alegre, do empresário, tu introduzisse os artistas na coluna social, tu introduziste as pessoas que faziam coisas interessantes, tanto o lado Eu sempre tive como meta o seguinte, talento, qualidades... É notícia. E beleza, naturalmente. Naturalmente, se tiver dinheiro conjunto de tudo isso, então melhor ainda, né? Agora, eu acho que a pessoa merece destaque, merece brilho quando ela realmente tem talento, tem alguma coisa a oferecer, alguma coisa que ela pode fazer pelos outros, do crescimento conjunto. Agora, eu acho que tu glamoriza muito essa fase minha. Não, a sociedade já vinha com gente muito assim, charmosa, teve pessoas, expoentes aí, e o que aconteceu é o seguinte, é que em seguida, porque em 1900, quando mudaram quando o mundo teve uma aceleração por causa da indústria, as coisas mudaram. E depois mudaram agora, recentemente, e agora então com a pandemia mudou tudo. Mais ainda. Mas aí, em 1940, as coisas mudaram novamente, o pós-guerra. Então aí surgiu o Café Society. O que era o Café Society? O Café Society eram aquelas pessoas que gostavam principalmente de se divertir. Então era jantar para dançar, coisas assim. E eu peguei essa fase, assim, um período áureo. E foi muito bom, muito bonito. Tinham pessoas muito interessantes, né? Que participavam da vida social intensamente. Então, realmente era muito agradável. Né? Mas isso tudo ficou agora, mudou porque se tornou uma coisa muito comercial. Hoje os eventos são eminentemente comerciais. Não tem mais aquela disputa. E tudo com a massificação. Por exemplo, antigamente, uma senhora, quando recebia, então era a equipe da casa, eram as louças dela, eram as pratas dela. Quer dizer, hoje não há mais tempo para isso. Hoje chamam um buffet e claro, o buffet se instala tudo. Não, mas eu acho que é justamente por isso que eu falo essa minha frase,
Porque eu acho que a percepção dessas coisas é uma coisa muito tua. A pessoa que conhece a antiguidade, conhece uma louça, que sabe como é que se serve, sabe como é que se recebe. Tu tinha esse olhar voltado para isso e as pessoas te proporcionavam isso também nessa época, né? Eram costumes e hábitos, né, de outras épocas, isso, né, que a agilização da vida atual não permite mais as pessoas fazerem, né? Porque hoje em dia as mulheres são donas de casa e muitas delas, a maioria, tem atividades fora de casa. Então fica muito difícil uma senhora que trabalha quando chegar e receber para um almoço, quer dizer, então fica... Até porque ela não tem mais vários funcionários dentro de casa para fazer isso. Quer dizer, eu acho as mulheres admiráveis, porque ser esposa, mãe e profissional é muito complicado. Eu que o digo. Eu sempre digo que não me passa na cabeça em encarnação alguma nascer mulher. Eu acho muito bom nascer homem. Dá menos trabalho. E divertido. Tu te divertia trabalhando, Paulo? Sim, claro, né, querido? E outra coisa essencial, eu sempre fiz o que eu gostei. Agora é interessante, porque o pessoal, tinha um garçom no Country Club, que ele gostava muito de mim, e dizia assim, mas o senhor entra de costas. Porque eu saio, eu não sou de ficar muito, não. Esse é um traço característico teu que é invejável. Um dos meus santos é Santo Antônio. Santo Antônio teve como Deus, teve a bilocação. A bilocação é estar concomitantemente em dois lugares. Isso não existe, né? Como a pressa é a inimiga da perfeição, tá certo isso. Mas eu sempre fui muito rápido, assim, sempre que tu não tinha paciência, digamos assim? Tinha. É um defeito grave que eu tenho. Eu sou muito impaciente, né? Eu não tenho paciência. Eu sou impaciente. Mas tu conseguia te divertir, assim? Sim, claro. Humor pra isso. Tinha dias que eu dizia, hoje eu vou me divertir. Tá bom. Hoje eu vou sair. Como, por exemplo, eu nunca bebia quando estava trabalhando. A não ser quando eu queria beber, quer dizer, então aí eu bebia. Né? Fechava o expediente. E aí ia beber. Eu voltava numa festa que eu tinha passado e tal, e bebia. Né? Tu falaste sobre a sofisticação das recepções, né? Ainda tem coisas chiques em Porto Alegre? Tem, claro, tem pessoas que cultivam isso, mas é de outra forma, entende, querida? Antes era muito assim, digamos... Não, tudo era muito restrito também, né? Hoje em dia as coisas se ampliaram muito. Claro, tinha menos coisas também. Né? E a massificação indiscutivelmente vai transformar a humanidade cada vez mais, né? Eu estava lendo um artigo maravilhoso que eu não conhecia, eu sempre li por cima. O Diderot fez uma apologia sobre o Brasil interessantíssima, sobre a América do Sul, onde ele alertou o risco da superpopulação. E que viriam, então, as pragas, que viriam as faltas de alimentação, água, de alimentos, água, tudo. Claro, principalmente de material para tudo, né? Exato. É uma eminência, por isso eu acho que foi uma preocupação desde o princípio, foi o meio ambiente. Eu acho muito importante as pessoas dizerem, não, mas isso não é assim, é um erro, porque indiscutivelmente nós estamos vivendo uma época muito complicada e não se sabe até que ponto isso vai atingir o ser humano, né? Isso é importante. A gente está vivendo numa época também em que essa consciência que tu demonstras, ela não existe, ela não é generalizada. Isso ainda é muito... me intriga muito, né? E até porque as pessoas não querem pensar nisso, compreende? Porque dá trabalho, né? E é um trabalho de restrição, né? Eu era muito amigo do Lutzenberg. E aí o Lutzenberg, há 40 anos atrás, já me alertava do risco da água do Guaíba. Né? Ele foi o nosso primeiro ecologista, né? Um cara que despertou a gente para isso. Era uma pessoa muito lúcida, né? Totalmente. E o teu círculo de amizades, porque uma coisa é o trabalho, né? E outra coisa é o círculo de amizades. Como é que ele se cruza? Como é que os teus amigos aparecem? Como é que eles saem? Eles deixam de ser fonte? Quem se tornou teu amigo, quem é que deixa de ser fonte e vira teu amigo? Eu sempre tive amigos, né? Eu sou, por exemplo, eu estudei no Anchieta, então eu tive amigos que eram ainda
do tempo que eu estudei no Anchieta, né? E eu acho que a amizade a gente elege, independente de status, de coisas assim. Outro dia eu encontrei, graças a uma terceira menina, encontrei uma menina que eu era muito amigo quando nós éramos pequenos, lá no Menino Deus. Ela era de uma família de pretos. Eu fui muito amigo dos irmãos dela, e brincávamos muito juntos. E até hoje, até a preocupação de, mas onde andará fulano, porque a gente até vai terminando, especialmente quando a gente tem coleção de 20 anos, a gente começa a perder de vista, assim, e aí fica aquela saudade, enfim, e é bom reencontrar. Tu nasceste no Menino Deus. Nasci no Menino Deus. Nasci no Menino Deus, é. Eu era menino do Menino Deus, meu pai foi jogador de futebol no início da vida dele, jogou no São José, jogou no Cruzeiro e jogou no Inter. Mas eu era gremista, mas gostava muito do Tesourinha. Então eu pagava o mico, né? Porque o Menino Deus era um clube eminentemente colorado, né? Sim. E o meu padrinho, a família do meu padrinho, morava do lado da casa da família de Lourenço. O Luiz Carlos de Lourenço, que era campeão de natação, era também colorado. E o irmão dele jogou no Colorado também. Quer dizer, mas eu sempre fui gremista. Eu fui gremista de influência materna, porque teve um jogador do Grêmio, o Lara, que era muito bonito e muito bem educado. Então o mulherio todo era fã dele, né? Eurico Lara. Eurico Lara, que é nome de rua, né? Hoje em dia. Claro. E tu gostas de futebol? Eu aprendi a ver futebol graças a um pintor chamado Nicholas Stahl. Ele era russo e era abstracionista de flores. E eu tinha dificuldade para entender, mas aí eu comecei a entender. Ele pintou um jogo de futebol e destacou as camisas. E aí eu passei a observar que aonde aquela cor que manobrava mais com a bola é porque estava jogando melhor, porque a bola estava mais junto a ele. Sim. E aí passei a entender futebol, essa coisa toda, e gosto. Eu era muito do Garrincha, né? Uma personalidade o Rivelino fantástica. E o Garrincha, gostava muito. Gostava de ver. O Pelé, claro, é um ídolo internacional, mas eu não tinha, assim, essa afinidade, digamos. O que me entusiasmava mesmo era o Garrincha. E a vida dele destrambelada, assim. Com a Elza. E mais do outro lado também, além do Garrincha, o Rivelino, que era muito gracioso e muito esperto. Escreve até, não sei se ele escreve na Folha de São Paulo sobre esporte. Ocasionalmente eu já lia coisas dele ali. Paulo, tu sempre fosse um esteta. De onde é que vem o teu gosto da antiguidade, pelas antiguidades? Como é que tu descobrisse isso? A antiguidade é bem genuinamente meu. Porque a minha mãe, que foi criada pelas tias e pela avó dela, não gostava de antiguidades. Minha mãe era absolutamente moderna. Era a revelia dela que levava coisas ali para casa. Tem gente que leva cachorro, tu levava as antiguidades. E eu com 11 anos, eu fiz questão, nós estávamos em Ijuí, e eu fiz questão de ir às Ruínas das Missões. E fiquei fascinado. Lindo. Aliás, eu acho uma das coisas mais bonitas que eu conheço é a Ruínas das Missões. Uma vez a Caras quis me entrevistar, e aí vieram uma série de propostas, e eu disse para a Eliane Neves, que fez uma reportagem única, eu disse, olha, Eliane, absolutamente, só há um lugar que eu faço questão, que é as Ruínas das Missões. E não é nada, são 6 horas daqui lá, e lá fomos nós, né? Fomos nós e passamos 2 dias lá, e eu fiz fotos e tudo, e fiz foto de bombacha, porque eu acho a roupa do gaúcho espetacular. Agora, nunca houve várias festas de carnaval e meus amigos às vezes fantasiavam de gaúcho. Eu disse, fantasia, gaúcho não é fantasia, gaúcho é traje. Né? Inclusive o protocolo palaciano aceita como traje de gala. A pilcha, né? Coincidentemente, o homem gaúcho se enfeita mais do que a mulher. A roupa da mulher gaúcha é mais simples. Ela não tem tempo, ela tem que passar os favinhos da... É verdade. Da bombagem. E aí tu começa a gostar de antiguidades desde pequeno, colecionar também? Desde pequeno. Tu é um colecionador, digamos assim, né? Tu é um colecionador. Um colecionador não, porque o colecionador tem que ser rico. Eu sou um juntador. Mas tudo, quer dizer, quando fui essa primeira vez lá na Ruína das Missões, juntei um pedaço porque a coisa era tão perfeita que eles tinham até um aqueduto que levava água para os diversos recantos. Sim. E eu peguei um pedaço.
do aqueduto e trouxe para casa. E ficou comigo desde os 11 até os 50 e tantos. Aí a Evelyn Berg foi a primeira presidente da Associação dos Amigos das Missões. E aí eu fiz questão de devolver, porque existe um patrimônio das missões espalhado por todo o Rio Grande do Sul, porque as pessoas iam lá e tiravam pedras para usar na construção, tiravam que a gente santos, não tinha essa tiravam tudo, quer né? dizer, não havia noção. Lamentavelmente, no Brasil, isso persiste, não há uma noção de cultivar o passado e aquilo que representou o passado. Então, já visto a arquitetura, Porto Alegre nunca foi uma capital excepcional, mas era uma capital ribeirinha, cheia de casas de frente de azulejo e sobrados interessantes e tudo. Casualmente, uma das casas que era do meu bisavô, ainda tem na fachada na Rua Duque de Caxias, toda de azulejo. Eram duas, ficou só uma. E tu moraste muitos anos numa casa na José Bonifácio também? Morei também. Aquela casa é tombada? Pois é, aquilo ali está listado, é outra situação estranha, né? Aquela casa, aquela casa era do Dr. João Lisboa de Azevedo, que casou com a prima dele, era um casal interessantíssimo. Ele era um homem que cultivava coisas, e ela tem uma árvore belíssima no fundo, ela tem uma grande magnólia. E Porto Alegre tem algumas grandes magnólias. Uma é no museu da João Alfredo, o museu Joaquim Felizardo. A outra é na Venâncio Aires, um edifício tem. E a outra é no fundo dessa casa da José Bonifácio, que é linda. E quando eu era garoto, eu morava no Menino Deus, e o Fernando Ernesto Correia morava em frente, numa chácara da família do Zeferino Luz, e tinha uma imensa, grande magnólia, grande flora. E eu dizia, um dia eu vou ter, mas a magnólia, ou a gente compra pronta, ou não vai ter nunca, porque ela leva muitos anos para crescer. Casualmente eu tive até esse sonho realizado, porque eu comprei pronta, entendeu? E usufruí. Não a tive, porque ela está lá, e eu vou passar, e ela provavelmente vai continuar lá, né? Aí me faz lembrar também uma grande amiga, uma mulher maravilhosa, Celina Creff. Ela fez um edifício no Morro Ricaldoni, está lá ainda, e aí o empreiteiro disse, dona Celina, está faltando umas palmeiras imperiais. Ela disse, então vamos comprar. E ele disse, não, mas a senhora vê, não tem jeito, não tem mais tempo, porque leva muitos anos. Ela disse, então vamos comprar pronta. Né? E aí ele encontrou numa chácara em Teresópolis, palmeiras já imperiais grandes. Né? E disse, mas agora é o problema para trazer. Mas ela era uma mulher extremamente criativa. Ela foi na Carris e tinha um bonde que transportava trilhos para fazer reparos. Então ela alugou o bonde, e o bonde saiu de Teresópolis com as palmeiras lá e veio até a esquina da Hilário Ribeiro, com a 24 de outubro, e dali para diante foi levado por carroça de boi até o prédio dela, que está lá. Com as palmeiras. As palmeiras estão lá até hoje. Né? Falar sobre isso, tu estás organizando o teu acervo, né? Um memorial. Como é que está esse teu trabalho? Olha, esse trabalho, quem está fazendo é um menino muito talentoso, chamado Pedro Mendem Meirelles. Ele até escreveu recentemente um artigo muito interessante na revista Piauí, que ele, a partir do livro de receitas da bisavó dele, chamava-se Meire Torelli Cruz. Eles são parentes do Torelli, do Barão. Barão de Pararé. Ele fez um estudo muito interessante sobre a vida das donas de casa lá no início do século XX. Muito interessante. E ele está me ajudando. Casualmente, hoje estamos terminando, e eu vou entregar em seguida para o Arquivo Municipal, para a Vera Lúcia Silva, que é uma pessoa encantadora, diretora do arquivo. Essa semana foi a semana dos arquivos do Brasil. E houve uma exposição muito interessante, que incluía uma documentação sobre a colônia africana. A colônia africana era uma região ali onde hoje é aquela perimetral que alcança ela atravessa da Ipiranga e vai até o Parcão. Aquela região ali. Na Silva Só ali? Ali, exatamente. Sim. Ali onde tem um pouco mostardeiro, enfim. Mariante. Mariante, é isso aí. Sim. Não sabia. Ali era uma região de moradia só de preto.
que depois foram para a periferia. Então eles tinham uma documentação bem interessante lá no Arquivo Público Municipal. São 2 casas muito antigas na Bento Gonçalves. Paga a pena uma visita. Olha, já fica uma sugestão importante. Paulo, voltando um pouquinho à tua pessoa, eu sempre admiro muito, quando a gente conversa pelo telefone e ao vivo também, a tua memória. Como tu lembra de coisas e detalhes e nomes. Eu te confesso que para mim é muito difícil. E às vezes me dá um branco, eu não sei o nome da pessoa que eu tô falando. Isso é normal, porque é muita coisa na cabeça do jornalista, né? Eu também tenho vários brancos, né? Mas tem coisa. Eu acho que na memória fica principalmente aquilo que marcou, compreende? Então, são coisas que marcaram, fatos pitorescos, fatos de beleza, fatos de elegância, fatos de bom gosto e fatos de alegria. Então a gente guarda, né? Mas tu tem uma memória prodigiosa. Vou te contar uma coisa. É uma memória invejável. Meu Deus do céu. Que Deus conserve. Para nomes e situações. E falando em situações, uma coisa que a gente gosta muito de trazer aqui no nosso podcast é sobre a noite porto-alegrense. Tu vivesse muito a noite porto-alegrense. Intensamente. Intensamente, né? Tu tivesse Comecei a frequentar a noite com as casas de um homem que era poeta, chamado Ovídio Chaves, e irmão do Hamilton Chaves, tio do pai Ricardo do Cadão, Chaves. Fotógrafo. Cadão Chaves, E aí ele primeiro abriu o Clube da Chave, que era na casa dele, na esquina da Mariante, com o poeta, que eu sempre troco os poetas daqueles ali, era uma casa estilo colonial, e ele, então, cada um tinha a sua chave, um armário que tinha o seu uísque lá. As pessoas se encontravam lá para tomar uísque e conversar. Aí depois foi evoluindo, cresceu. Depois ele teve o Ivanhoe, naquele palacinho, naquele castelinho medieval ali da Vasco Alves. E depois teve uma boate lindíssima, que era um lugar maravilhoso, chamado Piano Drink, que era um trapiche em cima do Guaíba, quando existia ali, junto à Praia de Belas, né? E em frente a Miguel Couto, na esquina morava um homem chamado Eli Loureiro, num bangalô de madeira muito bonito, um bangalô à moda europeia. É isso que eu digo. E aí tinha essa boate deslumbrante. Então, uma noite, mas ela tinha uma pontezinha elevadiça. E o Carlos Heitor Azevedo, que foi outro homem da noite, foi ele que criou o Crazy Rabbit. O Carlos Heitor, quase a revelia, ele se inscreveu, não esperava ir, foi para lá para Suez. E na volta fez um estágio em Paris e chegou em Porto Alegre e abriu uma boate chamada Crazy Rabbit, que era uma loucura. Era muito bom, muito divertido. E as danças da época eram muito divertidas. Era tchá-tchá-tchá e twist, enfim. E quantas histórias tu viste, tu testemunhaste nessa noite? Bom, aí o Carlos Heitor, uma noite, foi lá e se irritou, ele era muito temperamental, agora está mais quietinho, mora lá em Torres. E aí ele resolveu, ele levantou a ponte, mas levantou a ponte para cá. Então aí o Ovídio teve que mandar uma pessoa me entrar na água, ou pessoa pro outro, chamar para abrir ali. Foi. Que maravilha. Essas histórias de Porto Alegre são fantásticas. Mas a boate era lindíssima, agradabilíssima. E tinha umas moças muito bonitas de Santa Catarina, e era no tempo da Gina Lollobrigida, eram as irmãs Lollobrigida. Lindas, faziam um sucesso danado, iam lá na boate e tal. E agora que está acabando a organização do Acervo, está começando as memórias? Vai sair um livro de memórias? Porque olha quanta história. É uma proposta, sabe? Mas a Gilda Marinho, por exemplo, dizia, Gilda, tu não vai escrever o livro? Ela disse, eu não vou escrever não, porque aí depois, um belo dia, o livro aparece lá no sótão da avó de alguém, aí sobe lá, olha e diz assim, olha aqui, quanta bobagem escrita aqui. A Gilda não era... Bom, ela também era um pouco preguiçosa. Ela era uma mulher de um talento incrível, falava várias línguas, escrevia muito bem e tudo, mas era preguiçosa. A Gilda era o velho estilo. Ela não saía da cama. Ela saía da cama sempre meio 2 horas, 1 hora da tarde e tal. Não era de...
Eu falei brincando antes que o Tarso de Castro era muito Tarso de Castro. Acho que a Gilda é outra figura que era isso, né? O que a Gilda Marinho era? Gilda Marinho. Gilda Marinho, né? Tu te lembras de alguma história, alguma das muitas histórias divertidas dela que tu possa nos contar? Posso contar para você. Ela era... Não tem uma história do Clube do Comércio que ela... Sim, uma das coisas maravilhosas é o seguinte, ela jogava, ela adorava jogar. Ela jogava, ela fazia... Quando ela não estava jogando, ela fazia palavras cruzadas. Um dia, ela inventou de almoçar na mesa. E aí o presidente, que era o Dr. Ivete Pacheco, disse: ajuda, vou ter que te dar uma punição, porque não pode almoçar na mesa. Não pode botar prato de comida na mesa. Aí ele disse: então traz o título da Gilda para ver. Aí foram buscar o título, a Gilda não era sócia, mas frequentava há milhões de anos. Então aí ele resolveu o problema, deu um título de sócia para ela. Para poder puni-la. Para poder puni-la, né? Maravilha. E, Paulo, a noite era muito frequentada pelo pessoal da sociedade, digamos assim? Sim, claro. Todo mundo ia. Foi a fase do Café Society, que era divertido, porque iam pessoas da sociedade e iam pessoas, assim, que não eram de outros grupos, compreende? De grupos mais abertos, mais liberais, né? E tudo numa convivência com muito critério, assim, não era nada, digamos assim, que pudesse dizer, que horror, não. Sim. É claro que causava como causa hoje, porque realmente cada fase tem os seus tabus a desmanchar. Agora tem um tipo de procedimento, e naquela época era outro e tal, né? Quer dizer... Agora, tu tem um feeling muito especial, eu vejo, para te relacionar com determinadas mulheres. Por exemplo, tu citasse a Marília Pêra como uma amiga tua, eu me lembro de vê-la jantando na tua casa, e era uma mulher muito difícil, uma personalidade muito rara, né? A Marília era uma pessoa muito complicada. É mesmo? Eu não tinha essa noção. Mas olha, um dia aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fiz um jantar para ela e convidei uma série de pessoas, e uma pessoa na mesa disse assim, a Marília tinha uma mãe pelotense, né? E então aí, não, quem tinha talento era a tua mãe. Mas ela não disse nada, ela ficou na dela, né? Quer dizer, que era uma frase boba, né? Boba. Mas enfim, mas a Marília era surpreendente e inesperada. Fascinante. Tu tem um feeling pra te dar com essas pessoas, né? Tu sabe lidar com algumas pessoas. Eu gosto muito do linguajar gauchês, porque o gaúcho, dentro da simplicidade dele, é muito objetivo. E é o que eu digo sempre, né? Como eu tive uma pessoa que morou comigo, inesquecível, e um dia eu fiz ela ir para uma psicóloga. E aí comecei a me queixar dela. E a psicóloga disse: mas você nunca se preocupou, se perguntou por que vocês estão juntos? Aí eu dei uma risada e disse: é claro, né? Um gambá cheira o outro, né? Um gambá cheira o outro. Se curasse um dos dois, não ia... Claro. É da vida isso. A gente procura sempre seu semelhante. Lógico. E falando sobre uma pessoa de fora, que é a Marília Pêra, um assunto que é muito recorrente aqui é... A gente costuma entrevistar pessoas que fizeram e fazem muito sucesso nas suas áreas de atuação. E aí fica aquela coisa, poderiam ter saído de Porto Alegre se quisessem, né? Por que não sair de Porto Alegre? Por que ficar aqui? Eu, primeiramente, eu sou muito bairrista. Eu sempre digo, meus ancestrais italianos eram do norte, como os ancestrais portugueses também eram do norte de Portugal, que é uma gente diferenciada. A gente sempre se acha diferente, né? Mas enfim, e o gaúcho é diferenciado, né? Uma vez eu fui entrevistado e aí me perguntaram assim, por que vocês são separatistas? Aí eu disse, não, nós não somos separatistas, o Brasil é que é separatista. Perfeito! Porque o Rio Grande do Sul fez uma guerra para entrar, depois uma guerra para sair, né? Exato. Aí o Amaury Júnior caiu na risada, ele disse, só tu mesmo para dar essa resposta. Eu disse, mas é verdade. É porque fato. O Rio Grande do Sul não era Brasil. Aí fez uma guerra para ser Brasil. Depois fez uma guerra para deixar de ser Brasil. Então quem é que é separatista? É o Brasil. Não somos nós. Claro. Então quer dizer... Pois não. E tu chegaste a viver fora do Rio Grande do Sul durante algum tempo? Não, eu vivi algum tempo no Rio. Porque eu gostava muito do Rio. Eu tive um período que eu vivi com uma menina
e nós fomos morar no Rio de Janeiro. E foi muito bom, o Rio era muito lindo, né? Hoje eu acho o Rio... Eu gosto muito de São Paulo. Gosto muito de São Paulo, gosto muito de Minas e adoro Belém do Pará. Acho Belém do Pará o Brasil. É mesmo? O que te encanta em Belém? Belém do Pará, eu acho eles muito interessantes. Acho o pessoal do Pará é um pessoal muito autêntico, compreende? Teve uma mulher muito bonita, chamada Gilda Medeiros, que foi em segundo lugar na escolha da Miss Brasil, e a Marta Rocha foi a primeira e ela ficou em segundo lugar. Eles têm um tipo bem indiático, assim, maravilhoso. São muito interessantes. E uma comida completamente diferente, uma paisagem deslumbrante. É muito bonito Belém. E tu andaste por Brasília uma época também, Paulo? Brasília fui convidado, eu fui aluno do professor Hélio Prato da Silveira, coronel, que era professor de matemática. E aí eu me saía muito bem. Então, quando ele foi convidado para ser governador, ele que inaugurou o Palácio de Buriti, ele me disse, Gaspar, eu gostaria que tu fosse para lá comigo para ser meu secretário particular. Aí o Maurício me deu uma licença, eu fui. Mas eu fiquei uma semana só. Porque eu vi que Brasília não tinha nada a ver comigo. Eu preferia ficar em Porto Alegre e ir para lá. Quando eu falei aqui que tu era uma referência, a gente anunciou aqui, né, que tu eras uma referência nacional, porque eu lembro que tu participava de uns encontros com outros colunistas do Brasil, Ibrahim Suede, não, assim, eu tive um relacionamento com o Ibrahim Suede e com o próprio Flávio Tavares lá, e com Ali Costax, e lá no... Que eram papas do colonismo social, né? Lá no norte, em Pernambuco, com o João Alberto. Mas em Santa Catarina era o Zuri Machado. Então a gente se dava, mas eu nunca fui aos encontros. Só fui uma vez, por acaso, casualmente, em Pernambuco. E aí achei muito engraçado lá o encontro deles e tal, porque lá tinha muita força o colonismo social. Inclusive em Pernambuco tinha os 4 jornais mais importantes da época. Era o Correio do Povo aqui, o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, no Rio, e lá o Jornal do Comércio, lá. E ainda existe, mas já mudou tudo. Aliás, nem sei se existe, porque os jornais todos estão passando para a internet, então mudou tudo, né? É verdade. O colunismo social, ele está muito relacionado com a política, né? Claro. Até porque ele trata de pessoas que têm uma influência e tal. Como é que é a tua relação com a política? Como é que foi trabalhar isso dentro eu sempre tive as minhas preferências, nunca misturei muito e sempre prestigiei a todos. Mas fui muito, muito definitivo com o PT. No início do PT eu era petista. Não sei, que todo mundo se encantou com aquilo, né? E eu cheguei até a ter... agradeço a compreensão da família Cirós, que foi muito compreensiva e tal, comigo, e aceitaram, né? E aí um dia, mas de resto, apoio todas as forças, assim, quando eu vejo, por exemplo, um deputado, um vereador, um candidato aí que apoia a causa dos animais. É claro que eu darei notícia dele porque ele apoia uma coisa que eu acho. Que claro. Isso era outra coisa que eu ia falar. Íamos falar. Sempre... Olha o roteiro, cara. Fala tu, então. Não, é que antes de falar dos animais, eu queria salientar isso da tua relação com o político, mas não partidária. Por exemplo, tu sempre tivesse muita relação com o Palácio Piratini, com a preservação, com os móveis. Sim, eu fui do conselho, porque eu teve até pouco tempo um conselho que cuidava do Palácio Piratini. Então, mas agora não foi desarticulado. Eu fiz parte do conselho junto com Aristide Germani e outros arquitetos, enfim. E escrevi um livro junto com o meu sócio na época, o Elias da Rosa, o Assis Brasil, e um arquiteto importante, falando sobre o palácio, que é muito bonito, né? Eu tenho esse livro, tu me desse esse livro. Fantástico. É um documento histórico nosso, dá orgulho. Eu já ouvi as pessoas dizerem que foi talvez a coisa mais... O Assis Brasil abordou uma ficção. O Dr. Getúlio, nas vésperas de sair do palácio para ir assumir a Revolução de 30.
E eu fiz a cronologia social, teve primeiras damas de grande expressão. Se bem que teve também o governador sem primeira dama, que foi o primeiro morador do palácio. E agora o Eduardo... Quem foi o primeiro sem primeira dama? Ele era solteiro, ele era de... Tem até um museu na fronteira com o Uruguai, das coisas que ele fez. Quem fez o palácio mesmo foi o doutor Borges de Medeiros, mas esse nunca morou lá. Nunca morou. Ele morava numa casa que depois, absurdamente, foi demolida, uma casa dada pelo povo do Rio Grande do Sul, exatamente ao lado da catedral. Tem a esquina, era a segunda casa. Hoje é um estacionamento. Mas ele nunca morou no palácio, não. E tu estudaste no Anchieta, que era ali também, agora. Eu estudei no Anchieta. No Anchieta, que era uma referência, né? A minha vida sempre foi mais ou menos na Duque, porque eu saía do Anchieta e muitas vezes ia tomar café na casa da minha madrinha, que morava na Duque, lá adiante, já na última quadra, antes da praça lá. Então, a Duque era uma referência ali. Tanto que o teu escritório chama Alto da Bronze, né? O teu escritório. Sim, o primeiro escritório que nós tivemos de coisa chamava Alto da Bronze. Era um escritório de arte e leilões. Ali, quando foi a primeira etapa que eu morei na Duque, mas aí eu morava exatamente no Alto da Bronze. E como é que começa o teu trabalho de leiloeiro, Paulo? Eu nunca soube disso. Pois é, porque todos os jornalistas sempre tinham um emprego público e eu não tinha. Nunca quis pedir, assim, enfim. Eu não vou analisar isso, porque não, o que passou não interessa. Claro. Então aí um dia eu resolvi ser leiloeiro, porque eu gostava muito de leilão. Então eu resolvi ser leiloeiro e fui nomeado leiloeiro. E hoje, atualmente, sou o leiloeiro mais antigo do Rio Grande do Sul. Que fantástico. E quais peças já passaram por ti, assim, que te marcaram? Tem coisas interessantíssimas. Porque também tem a genealogia das peças. Exato. Teve uma senhora aqui em Porto Alegre, que ela era uma mulher muito fina, muito snob, chamada Sofia Veloso, que até virou nome de rua. Ela morava numa casa que era um pequeno palácio, né? E ela ia a Paris e comprava os móveis dela. Aí teve um colecionador, o Juan Kern, que comprou um móvel dela. Aí eu restaurei, junto com os meus sócios e tal, e vendemos no leilão. Aí uma pessoa comprou. Depois voltou a leilão novamente. Outra pessoa comprou. E agora está de novo para ir a leilão. Esse imóvel que chegou em Porto Alegre em 1870. E está sendo... Está vindo, tem mais de 100 anos. Né? Foi restaurado por um grande... Porque a antiguidade sobrevive graças aos restauradores. Era um homem chamado Albino Greenhäuser. O Albino Greenhäuser tinha a Yamosa, era uma fábrica de móveis, e restaurava, fazia coisas maravilhosas. Porque o antiquário a antiguidade depende muito dos restauradores, que é uma arte que também está meio já quase em desuso. E como é que... Nada como uma pessoa ter... Não, eu queria perguntar uma outra coisa. Esse teu olho, como é que a pessoa consegue saber o que é realmente uma antiguidade e o que é uma falsificação? Era a mesma pergunta que eu ia fazer. Que bom. Não existe falsificações hoje em dia. Hoje vamos dizer o nome mais brando. Releitura, exato. Porque as pessoas não estão mais interessadas, porque antigamente havia isso assim, isso aqui é uma peça autêntica de época. Então, tanto que na época, para diferenciar, a gente dizia ao estilo, não do estilo. Porque quando é do estilo, ela é de época. Quando é ao estilo, ela refaz aquele estilo. Mas as reivindicações que já se falou antes são outras hoje em dia. As pessoas não estão mais muito interessadas. Não há essa preocupação de mas isso aqui é uma peça autêntica e tal. Sim, né? Mas eu já tive contigo num lugar que eu não vou dizer onde é que era, que tinha uns quadros que eu fiquei surpreso e disse: Paulo, esses quadros não são verdadeiros. Eu disse: meu filho, essas coisas aqui tem dúvidas. Porque tu tem um olho treinado para isso. Claro, não. E depois também tem o seguinte, tu vê assim as coisas, o ambiente que nós fomos, eram quadros caríssimos. Quadros que atualmente estão custando 45, 50 milhões de dólares. Né? Quer dizer, porra, aí não é bem... Aí tá ali meio dando sopa, sabe? Sem desfazer da fortuna de quem quer que seja.
Que agora, a reprodução custou $1 milhão. Sabe que em Paris, outro dia, eu recebi uma revista chamada Messier, tem uma empresa especializada em que eles não dizem que é cópia, eles dizem que é uma releitura. Então, a pessoa gosta de um quadro, vai lá e diz, olha, eu quero uma releitura deste quadro do Renoir. Só que eles não podem fazer do mesmo tamanho, né, Paulo? Eles fazem um tamanho diferente. Eu sei. É igual, é uma cópia igual. Eu não sei se eles chamam verdadeiro falso, ou falso verdadeiro, uma coisa assim. E é impressionante, Cássia, porque é a reprodução do quadro, só que tu não pode fazer nas dimensões daquele quadro. E ela é feita manualmente, ela não é feito por um pintor que fica ali copiando, é um copista. É um copista. Gente, eu quero. Mas ele é certificado, tem tudo, é caríssimo, é uma fortuna. Tem quadros que tem uma tiragem que tu pode fazer. É 5, 10, 15, 20, sei lá, sabe? Então é muito interessante. Mas eu fico impressionado com o teu olho pra reconhecer essas coisas. Imóveis eu acho mais difícil ainda o móvel. É o hábito, a vivência, né? Tu vai vivenciando e aí vai pegando os macetes todos. Seguindo nessa linha de antiguidade e preservação, como é que tu avalia a relação de Porto Alegre? Tu já deste umas 2, 3 pinceladas. Como é que Porto Alegre se relaciona com a sua história de preservação? O Brasil se relaciona muito mal. As pessoas não... O brasileiro gosta muito do que é novo. Então não há... As pessoas aqui querem morar em casas novas, entendeu? E não querem nem, por exemplo, na Europa, eles pegam uma casa antiga e refazem ela toda por dentro, mas tem aquela coisa. Quer dizer, é uma outra maneira de ser. É um povo de cultura nova, né? Então, aí eu não sei a Bahia, sim, há um cultivo, mas a Bahia também é uma outra mentalidade, né? A Bahia, eu diria que é um pouco de Moçambique no Brasil, e a maneira do baiano ser. Tem uma história que eu acho antológica. Eu um dia estava com 2 moças da família Souza Dantas, ambas doutoras em matemática, e eu disse, que maravilha, a Bahia está evoluindo. E elas disseram, não, desde a mudança da capital não evoluiu. Eu disse, bem querida, mas Brasília é tão próxima? Ela disse, não, em 1600. Quer dizer, isso é a Bahia, que é realmente um dos povos mais antigos, é uma das capitais mais antigas do Brasil. Eu acho a Bahia fascinante, eu me apaixonei pela Bahia quando eu estive lá. Ela é bonita. O meu sogro dizia que isso era ser preservado pelo atraso. E também tem outra história que eu acho maravilhosa. O Dom João estava lá, quando ele chegou primeiro na Bahia. E aí ele foi a uma cidade próxima de Salvador, e na passagem um vilarejo saiu para a rua e aplaudiu. E ele jogou dobrões de ouro. E quando ele voltou, o povo tinha comprado, com aquele dinheiro, ao invés de comprar comida, tinha comprado fogos para iluminar a passagem dele. Quer dizer, o baiano tem toda uma cultura muito diferente. Um senso de festa, de beleza. Outro espírito. É outro espírito. Que o mineiro tem também, mas o mineiro é diferente. É mais calada, mais o mineiro é mais introspectivo. Isso. Eu adoro os mineiros, mas eles são muito diferentes, especialmente muito diferentes de nós gaúchos. E nós somos como? Nós somos absolutamente fogo de palha, né? Gaúcho é pão, queijo. Não tem nada a ver, né? Maravilha. Eu tinha uma amiga minha casada com um mineiro ilustre, inteligentíssimo, e um dos homens mais ricos da América do Sul, que ele, quando nós íamos viajar, ele dizia, por favor, serenidade, porque vocês gaúchos não têm nada de serenidade. Quem era ele? O Walter Moreira Salles. Esse então, era poderoso. E ela era quem? A Lúcia Cúria. Foi modelo, né? Uma mulher bonita. O pai dela foi um pintor bastante conhecido aí, ele trabalhava no Museu Júlio de Castilho, então ele pintava obras históricas, estão lá ainda. Paulo, eu queria fazer um pouquinho de fofoca. Dentro do nosso meio jornalístico e social e tal, cultural, tem muita inveja, né? Tem muita... Eu noto ainda hoje, na época que se trabalhava na Zero Hora, que eu trabalhei contigo como teu assistente ali, já tinha isso. As pessoas têm muita inveja. Tinham muita inveja de ti. Querido, olha aqui, a inveja existe em todos os setores, é da natureza humana.
Como por que fulano tem e eu não tenho? Só que eu acho que a pessoa deve raciocinar sempre, compreende? Não em detrimento dos outros, mas em favor de si mesmo. Pode ser um motivador, né? Claro. Porque, agora, é como a vaidade. A vaidade, de certa maneira, é útil, porque leva as pessoas para frente, né? E quererem ter mais e aparecer. Porque, na realidade, é o seguinte, é um vale de lágrimas. Né? Então, e agora mais do que nunca. Né? Mais do que nunca. Mas eu falo isso porque eu acho que as pessoas tinham e têm até hoje um respeito por ti, assim, o Gasparotto veio, né? O Gasparotto passou nesse evento, teve aqui. E tem gente que se morde um pouco com isso, sabe, Cássia? Saiu no Gasparotto, é quase que nem deu no New York Times. Deu no New York Times, tu entendeu? Então isso é muito interessante, porque tem ainda tem essa, digamos assim, essa história, essa lenda atrás de ti, entende? Pode ser. Que eu acho que é uma coisa... E tu lida bem com invejas e picuinhas? Tu lida bem com invejas e picuinhas, assim, dos outros? Antigamente eu me magoava. Hoje em dia eu não tomo conhecimento. Não. Eu digo, é isso aí e tal. O problema não é teu. A vantagem de envelhecer é que a gente vai... Eu não discuto mais. Eu raramente discuto. Quando eu vejo que a coisa está tomando um rumo que eu vou me desgastar, eu... Saio fora, né? Perfeito. Não quero saber de conversa. Claro. Até porque não vale a pena, né? Não vale a pena. E eu só faço o que eu quero. Eu tenho como lema, eu fiz tudo o que quis, quando quis, como quis e com quase todas as pessoas que eu quis. Que maravilha, que coisa boa. Isso é muito bom. E eu vou insistir. Tu pensas em fazer um livro de memórias? Olha, é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Não seria um livro de memórias, eu contaria fatos relacionados à minha vida, compreende? Porque, na realidade, a minha vida é uma vida comum. É de uma pessoa que trabalhou e se dedicou ao trabalho com toda a força. Mas tu sabes muitos bastidores. E tem bastidores divertidos, né? Claro, curiosos. Agora também a gente tem que ter muito cuidado. Eu nunca me esqueço, um dia eu fui a um almoço, um homem maravilhoso, Zé Alcântara Machado, que no auge do poder da família Alcântara Machado, que fazia Semana da Moda e tal, e estava ele e a namorada, e eu comendo os camarões divinos num apartamento que ele tinha na Praça da República, em São Paulo. E aí eles começaram a brigar e começaram a jogar camarão um no outro. E eu fui para baixo da mesa e juntei os camarões e fiquei sentado embaixo da mesa comendo os camarões. Agora, eu não posso contar com todos os nomes, como eu posso contar que era o Zé. O Zé era uma figura maravilhosa, das pessoas mais maravilhosas, e era primo e irmão de um grande amigo meu, chamado Álvaro Luiz Assunção. Eles eram os Assunção de São Paulo. O Álvaro Luiz Assunção, o apelido dele era Meninão. E ele teve um bar, para vocês terem ideia, chamava-se João Sebastião Bar. Lá em São Paulo. Fantástico. Né? É muito famoso esse bar, ficou muito famoso em São Paulo. E ele era uma pessoa encantadora. Quem é que tocava piano nesse lugar? Era uma pessoa conhecida, não era? Quem tocava, era o pianista desse lugar? Não sei. Johnny Alf. É que é o seguinte, eu vou ter que falar... vamos entregar, né? Que tem um espião hoje aqui, né? Paulo, eu tô olhando pra ti, é que ali atrás de ti tem o Márcio Pinheiro. Tá bom. E aí ele fica fazendo gestos. Ele fica nos pautando durante. Então vem pra cá e dá os nomes. Vem pra cá. Vem pra cá. Johnny Alf participa aqui. Era o Johnny Alf que tocava lá, Tocou lá durante um bom tempo. Tudo bem? Mas como é que tu sabe? Olha, meninos, ele tem uma cabeça mais velha do que a minha, sabe tudo. Ele sabe tudo. Pode ser. Viu? Mas eu queria falar um pouco de memória, que a gente tá, Paulo, estreando aqui contigo, um apoio cultural. Isso é muito legal, uma empresa que dá um apoio cultural para dois loucos como nós, que estamos fazendo um podcast absolutamente independente de tudo e de todos, e a Imob, que faz essa mídia outdoor nas ruas, tá nos dando esse apoio cultural. O bacana do trabalho do Imob é que eles estão renomeando e estão nomeando ruas da cidade com personalidades da cultura, do jornalismo, das artes e tudo. Então, até a proposta é baseado no livro do vereador Adelicel, que ele tem um livro sobre
as ruas, certas ruas de Porto Alegre. As ruas que contam a história da cidade. Que contam a história da cidade. A gente já falou aqui da Sofia Veloso, do Eurico Lara. Então é interessante isso da gente ter uma empresa jovem, porque eles são jovens, então tem a Empena, que é uma coisa de... Aquelas televisões gigantes, a gente vai aparecer, né? Nós vamos aparecer lá, se Deus quiser. Logo. Então é bacana esse apoio que dá pra divulgação de uma coisa, e ao mesmo tempo ele tá ligado com a história de Porto Alegre. Agora mesmo, a questão de uma semana, 2, foi inaugurada a Ponte Salimem Júnior, que foi um grande comunicador, foi um homem da imprensa, foi um homem da publicidade. E o Salimem, até trabalhei com ele no Jornal do Comércio, foi ele que me levou, inclusive, para o Jornal do Comércio, em 2003. E o Salimem foi um dos responsáveis pela primeira transmissão a cores da televisão brasileira em 1972, transmitindo a Festa da Uva de Caxias do Sul. Então é bacana tu ver assim essa história tanto da Imob quanto do vereador Elicel, que tu fica sabendo os motivos da rua ter tal nome, quem era essa pessoa. É importante, que não é, que é importante. A Sofia Veloso, fiquei sabendo por ti agora. É bacana isso, por isso que eu disse. Veloso, que a casa dela tinha uma saída para a João Pessoa, a Rua da República e a... José do Patrocínio. José do Patrocínio. Não, antes da José do Patrocínio. João Alfredo? Não, a João Alfredo é depois. Tá. João Pessoa... A paralela com a João Pessoa, para baixo. Lima e Silva. Lima e Silva. Graças a Deus. Sim, que a Rua Sofia Veloso, ela começa ela vai da Lima e Silva ela faz um República, ela é um L. É porque a casa dela tem casas lindas ali. Aquela casa, aquilo ali, tudo era a casa dela. Então, ali, as cavalariças dela, que ela tinha uma carruagem, que ela saía de manhã, saía de dia com cavalos pretos e à noite com cavalos brancos. Ela tinha carruagem. Gente. Então, ela até teve um problema sério com a Carris, porque quando veio a Carris, eles não queriam que saísse, porque os cavalos sujavam as ruas e os trilhos. Então, aí houve um atrito. Mas então, ela tinha lá a saída para lá e a saída de serviço na Rua da República, formando um L. E quando ela morreu, ela teve lá uma ruptura com as filhas de criação, ela deixou para uma toda a casa com aquelas coisas. E essa senhora morreu sem filhos, sozinha, moça, relativamente moça, deixou tudo para o Padre Cacique. E o Padre Cacique abriu aquela rua toda ali. Aquelas casas todas eram do Padre Cacique. Eu não sabia. Porque eram pequenas chácaras, né? Ali, a minha mãe dizia que no Menino Deus tinham chácaras. Não, mas ali é na Cidade Baixa. Eu sei, mas no Menino Deus tinham chácaras, que depois viraram as ruas, né? O bairro foi... Não, aquela ali era uma grande mansão. Era uma grande mansão. Era uma grande mansão, e ela era uma mulher muito rica, e muito snob, e tinha cavalos e coisas assim. Excêntrica já na época. E ela era de Barcelona, ela nasceu em Barcelona, ela era paradeda de família, uma família que está aí até hoje. Sim. Ela nasceu em Barcelona, viveu no Uruguai, aí veio para Porto Alegre e casou-se em 1870 e poucos. E morreu exatamente às vésperas da Revolução de 1930. E deixou aquela imensa casa com coisas belíssimas. Eu conheci a casa, já não mais dela, era um hospital. E depois foi demolida, e aí terminou tudo, né? Outra casa que tu te refere às vezes nos teus escritos no teu site é da Bastian, da família Bastian, né, Paulo? Sim, e era a Dona Generosa Bastian de Azevedo. Isso. Ela morava na Rua Duque de Caxias, onde depois foi a Rádio Farroupilha. Era uma mansão. Ela também, essa era do gênero Pequeno Palácio. Pequeno Palácio. Ela era muito rica, né? Tu falaste bastante de famílias tradicionais de Porto Alegre, né? E do Rio Grande do Sul. Hoje, nós estamos vendo o surgimento de muitas novas famílias na sociedade de Porto Alegre. Como é que se deu essa mudança? Como é que tu enxergas essa mudança? Essa mudança é normal, né? Cada fase, porque isso vem pelo prestígio, pelo dinheiro e pela importância que a pessoa tem. Por exemplo, o Getúlio Vargas foi um poder pelo talento dele, porque ele não era um político pelo dinheiro, ele era um homem político pelo talento, né? Espírito público. E aí vai se renovando. Agora, por exemplo, as forças que se degladiam aí pela política dizem que o melhor presidente da República é o atual,
a outra diz que foi o anterior. Então, quer dizer, aí... E a gente fica no meio apanhando. Exatamente. Quer dizer, isso aí, querida, são as confluências que se criam. Aí, então, vai renovando. Agora, eu acho muito bom que haja essa renovação, compreende? Porque é da vida, é do ser humano, né? É a evolução, então, né? É a evolução, e os novos ricos dão impulso, fazem coisas extraordinárias, porque têm muito talento. Porque não seriam novos ricos se não tivessem talento. Claro, e isso não é uma coisa só daqui, isso é uma coisa mundial. Mundial. O que eu acho um pouco lamentável é que a nova elite, ela me parece muito mais apenas uma elite financeira do que uma elite cultural. Mudou isso muito. Sim. A principal personagem do Proust era a Condessa de Greffulhe, que era belga, e o marido de origem alemã, um homem poderosamente rico. Então, mas ela foi uma mulher de uma extrema beleza e de uma extrema elegância, e ela então um dia disse: as pessoas vão deixar de... Eu vou sentir que eu estou velha quando me admirarem mais. Aí a amiga disse: não, enquanto te vestir como tu tiveste. E ela efetivamente foi elegante até os últimos dias. E agora, uns 2-3 anos atrás, o Museu Palais Galliera, em Paris, o Museu da Moda, fez uma exposição exclusivamente dedicada a ela. 80 anos. Ela morreu em 1948. E era uma mulher, paralelo a essa elegância, essa exuberância. Quando o marido morreu em 42, entre a casa dela em Paris, o castelo do interior da França e a casa de veraneio de Deauville, ela tinha 142 empregados. Meu Deus, é uma empresa, né? Era uma média empresa, né? E a filha dela continuou. A Elaine continua muito rica e tudo, doou muita coisa e tal. Bom, mas aí vem o mais importante. Essa mulher associava todo esse poderio, essa beleza, essa elegância. Ela foi a criadora do instituto que a Madame Curie e o marido poloneses desenvolveram o rádio, essa coisa toda. Ela lançou Wagner em Paris. Ela proporcionou os balés russos em Paris, quer dizer, ela era uma mulher múltipla, né? Ela não era só aquilo ali. Aí veio o paradoxo, embora ela tenha sido a musa inspiradora de Proust, e quando a biógrafa foi fazer lá a biografia, encontrou uma primeira edição da Recherche du Temps Perdu, lá, dedicada a ela, mas que ela nunca tinha lido. Olha só! O paradoxo, o negócio dela era... O paradoxo da coisa toda, né? Uma mulher incrível e uma mulher também criativa, porque durante a Segunda Guerra Mundial ela ficou limitada, então, para receber, ela mandou comprar uma tenda de militar e que ela podia aquecer, e dentro daquela mansão colossal dela, eu acho que ela morava na Rive Gauche, ela mandou botar a tenda no principal salão dela e que ficava quentinha. Então ela recebia dentro da tenda. Não precisava aquecer muita coisa. Exatamente. Ela era uma mulher criativa, inteligente, né? Sim. Além da beleza de tudo isso aí. Então, quer dizer que eu acho que em todas as épocas sempre vai existir alguém que vai se destacar. Sim. Ou nova rica, ou enfim, que será um apogeu e vai criar uma situação, um ambiente favorável, né? Eu não quero te causar uma saia justa, mas e hoje aqui em Porto Alegre, quem é que tu dirias que é essa pessoa, que se aproxima desse ideal, dessa pessoa que propõe uma coisa? Mas tem várias pessoas que se dedicam à arte, compreendeu? Que se dedicam ao meio ambiente. Benemerência. E nós temos o Instituto Ling, por exemplo, né? E que naturalmente nós estamos vivendo uma época de mudança. Então, os nomes ainda não estão, talvez, com a merecida evidência que vão alcançar no decorrer do trabalho que possam desenvolver, né? Porque a gente tem que ser otimista. Nós não devemos achar que o mundo terminou. Claro. O mundo muda, compreendeu? Sim. E que bom que muda, né? E que todos... Aí o Freud, que é um gênio, escreveu um artigo que chama-se Transitoriedade, que eu aconselho a todos lerem. Porque aí a gente tem a noção exata. Eles estavam passeando em Heidelberg, que é belíssima, ele, um poeta e um outro amigo. E aí, ele, de repente, ele olhou Heidelberg e disse: mas um dia vai desaparecer tudo. Ele disse: mas não tem importância, porque o importante é que ela tenha sido beleza e que tenha sido vivida. Eu acho que isso aí é um lema para a vida. A gente tem que viver o momento da forma mais intensa.
e sem se preocupar. Voltaire diz uma coisa também que eu gosto muito. Procura viver a vida, que é muito pouco, sem temer a morte, que não é nada, né? Então, é a transitoriedade. Que maravilha, porque isso aí, assim, a gente... não envelhecer, né? Não envelhecer no sentido de ficar velho de idade, mas a cabeça não envelhece, porque a pior coisa é aquela pessoa saudosa que bom mesmo era naquele tempo, que hoje não tem mais nada. Eu sou anti-saudosismo. Ah, que legal. Eu acho tudo muito bom e embora eu fale muito das minhas experiências, porque as minhas experiências elas são gratificantes para mim. Agora não pode ser, porque vocês estão 3 níveis de idade aqui. Se eu começar a dizer, pois é, porque aí eu ia para Tramandaí, depois fui para Torres e tinha uma rua só e era maravilhoso, porque eu caminhava na praia, não tinha ninguém. Aí vocês chegam lá, tem milhões de pessoas, e cada momento é um momento que não interessa aos demais, compreende? Sim. A gente tem que ter a modéstia de saber que as lembranças são para uso íntimo, não é para uso coletivo. Mas eu quero ler esse livro de memória. Não, e eu vou dizer, assim, a gente está se aproximando do fim e acho que o Paulo já resumiu tudo nessas últimas colocações aí. Saímos até com uma mensagem boa, né? Eu gostei bastante. Que bom. Antes que a gente se encerre, Paulo, eu queria dizer para os nossos ouvintes que não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, e também escutar este e outros podcasts no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcasts. Sempre com a hashtag, não com a arroba olha só poa. Em todo lugar olha só poa. Paulo, muito obrigado pela tua vinda aqui. Foi muito bom te ouvir, como sempre mas assim, agora tu tá falando só pra nós, né? Dá aquela impressão, assim, de exclusividade. Que bom. Obrigado por essas lembranças. Bom que eu tenha cumprido aquilo que vocês esperavam. Muito mais do que eu cumpri. Obrigada, Paulo. Obrigado por dividir a tua vida com a gente, as tuas lembranças. E eu espero continuar te vendo muitos anos ainda por aí. Obrigado. Com saúde, porque tu é um cara saudável. Tomara. Isso é muito bom pra gente ver. E nós não falamos dos bichinhos, tu me interrompeu. O Paulo ama bichos. Encerra falando sobre os bichos. Olha, eu acho... sempre estrago o fim do programa. Eu sempre tive bichos mais variados. Atualmente, depois de ter tido quantidade de cachorros, pássaros, eu tenho uma tartaruga que elas têm que levar... Eu casualmente consegui identificar o sexo dela. Ela chama-se Vitória. Sempre que é difícil. Arara, tucano, essas coisas, é muito difícil eu descobrir. E tartaruga também. Então eu descobri, ela chama-se Vitória. E eu gosto imensamente dela. E tenho uma cachorrinha. Eu já tive 6, 8 cachorros. Hoje só tenho uma. Que eu gosto imensamente. É uma companhia muito importante para mim. Que legal. Isso aí. Que bom, querido. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado a todos por nos escutarem e até o próximo Olha Só Porto Alegre com mais um grande convidado como Paulo Gasparotto. Até mais. Lá. Tchau, tchau. Obrigado para vocês. Tchau. Olha Só Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.